Olá, exploradores do cosmos e decifradores de enigmas universais. O que vocês estão vendo agora na sua tela é algo que, até poucas semanas atrás, a grande maioria dos cientistas e astrônomos diria ser absolutamente impossível. Não é uma simulação, não é uma concepção artística, é uma fotografia real, um registro direto que desafia os limites da nossa tecnologia e a nossa compreensão sobre o que é possível observar no espaço. Esta é a imagem do cometa interestelar 3I/ATLAS no exato momento em que ele passava por trás do Sol. Sim, você ouviu corretamente. Por décadas, a regra era clara. Quando um objeto celeste entra em conjunção com o Sol, ele desaparece. A luz avassaladora da nossa estrela o engole, criando uma zona cega para nossos telescópios. Teríamos que esperar, ansiosos e no escuro, para saber se o viajante havia sobrevivido à sua passagem infernal pelo periélio. Mas essa regra acaba de ser quebrada, de forma espetacular. Como uma frota de observatórios espaciais conseguiu essa façanha? Que segredos sobre a natureza deste mensageiro de outra estrela essa imagem inédita revela? E por que a sobrevivência do 3I/ATLAS está forçando os cientistas a reescreverem seus modelos sobre a formação de sistemas solares? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo em uma das mais ousadas operações de astronomia já realizadas. Prepare-se, porque hoje vamos olhar para o coração do nosso sistema solar para testemunhar um milagre tecnológico e cósmico. Para entender a magnitude desta imagem, primeiro precisamos entender a identidade do nosso protagonista. O 3I/ATLAS não é um cometa qualquer do nosso quintal cósmico. A letra I, em sua designação oficial, é o que o torna tão especial. Significa interestelar. Ele não nasceu aqui. Ele não pertence à família de objetos que orbitam nosso Sol, como os cometas do cinturão de Kuiper ou da distante nuvem de Oort. Este cometa é um exilado, um viajante solitário. Ele nasceu no disco de poeira e gás de uma estrela completamente diferente, a incontáveis anos-luz de distância. Por razões que só podemos especular, talvez um empurrão gravitacional de um planeta gigante em seu sistema natal, ele foi arremessado para fora, condenado a uma jornada de milhões, talvez centenas de milhões de anos, vagando pela escuridão gelada do espaço interestelar. Sua descoberta foi feita pelo sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, uma rede de telescópios no Havaí e no Chile, cuja missão principal é escanear o céu em busca de asteroides que possam representar uma ameaça à Terra. Mas ao rastrear este novo ponto de luz, os astrônomos notaram algo estranho. Sua velocidade era simplesmente absurda, muito acima da velocidade de escape do nosso sistema solar. Sua trajetória era uma hipérbole aberta, não uma elipse fechada. A conclusão foi inevitável. Ele não estava preso pela gravidade do Sol. Ele estava apenas de passagem, em uma visita única que nunca se repetirá. Sendo apenas o terceiro objeto interestelar já detectado, depois do enigmático Oumuamua e do mais convencional 2I/Borisov, o 3I/Atlas tornou-se uma obsessão instantânea, e seus cálculos orbitais revelaram um drama iminente. Sua trajetória o levaria para um encontro perigosíssimo e incrivelmente próximo do Sol. Observar um objeto tênue como um cometa quando ele passa por trás do Sol é um dos maiores desafios técnicos da astronomia. Imagine tentar enxergar a chama de um isqueiro posicionada logo atrás de um holofote de 1 bilhão de watts. A luz do Sol é tão absurdamente dominante que simplesmente ofusca tudo ao seu redor. Para os telescópios na Terra, a própria atmosfera diurna já torna a tarefa impossível. Para telescópios em órbita, como o Hubble, apontar para perto do Sol correria o risco de fritar permanentemente seus sensores ultrassensíveis. Essa região do céu, ao redor do Sol, é conhecida como a Zona Cega ou Cone de Silêncio. Por semanas, o 3I Atlas estaria imerso nessa zona. A comunidade científica estava resignada com a espera. A grande questão que pairava no ar era sobre a sua sobrevivência. Cometas são, em essência, bolas de neve suja, um amálgama de gelo, rocha e poeira. A aproximação do Sol os submete a duas forças destrutivas: o calor intenso, que vaporiza o gelo e pode quebrar a estrutura do cometa, e as forças de maré gravitacionais, que o esticam e podem rasgá-lo em pedaços. Muitos cometas não sobrevivem a essa provação. O famoso cometa Ison, em 2013, que prometia ser o cometa do século, desintegrou-se completamente ao passar perto do Sol, para a decepção de milhões de observadores. Os modelos para o 3I Atlas eram conflitantes.
Sua alta velocidade poderia ajudá-lo a passar rapidamente pela zona de perigo, mas a proximidade seria extrema. Ele sobreviveria, emergindo do outro lado como um herói cósmico, ou se tornaria apenas mais uma nuvem de poeira se dissipando no vento solar? Ninguém sabia, e ninguém esperava ver o que aconteceu a seguir. Enquanto o mundo esperava, a NASA e a ESA, Agência Espacial Europeia, ativaram um plano audacioso, uma operação que coordenou uma frota de observatórios solares de uma maneira sem precedentes. A estrela desta operação foi o veterano SOHO, o Observatório Solar e Heliosférico. O SOHO carrega um instrumento genial chamado LASCO, um coronógrafo. A função de um coronógrafo é criar um eclipse solar artificial e perpétuo. Um disco de metal dentro do telescópio bloqueia a luz ofuscante da fotosfera, a superfície visível do Sol, permitindo que os cientistas estudem a atmosfera externa, muito mais tênue, a coroa solar. É como usar o seu polegar para bloquear o Sol e conseguir ver a paisagem ao redor. Normalmente, o LASCO é usado para caçar tempestades solares e ejeções de massa coronal. Desta vez, sua missão foi recalibrada. Os cientistas apontaram o instrumento com precisão para a trajetória calculada do 3I Atlas, mas o SOHO não estava sozinho. Dois outros heróis entraram em cena: a Parker Solar Probe, a sonda que está literalmente tocando o Sol, voando através da coroa solar e suportando temperaturas e radiação que derreteriam qualquer outra nave. Seus instrumentos podiam medir o ambiente de plasma ao redor do cometa em tempo real. E o Solar Orbiter, uma missão conjunta ESA-NASA, que possui uma órbita única que o leva para fora do plano dos planetas, oferecendo uma perspectiva diferente, quase de cima, do sistema solar. O que vemos na imagem não é um único clique, é uma obra-prima da ciência de dados. Os cientistas pegaram os dados brutos do coronógrafo do SOHO, que mostravam um ponto borrado em meio a um ruído imenso de partículas solares. Em seguida, eles usaram dados da Parker Probe para subtrair os efeitos do vento solar. Depois, aplicaram algoritmos de processamento de imagem de ponta, muitos deles desenvolvidos para a área médica, para aumentar o contraste e reduzir o ruído. O resultado é essa visão incrivelmente nítida, um fantasma luminoso emergindo da luz proibida do Sol. Esta imagem é uma mina de ouro científica. Vamos dissecá-la. Primeiro, a revelação mais bombástica: o núcleo sobreviveu. O cometa não se desintegrou. Ele enfrentou o inferno e saiu do outro lado. Isso por si só já é monumental. A implicação imediata é que o 3I/ATLAS deve ser extraordinariamente denso e coeso, muito mais do que os cometas do nosso sistema solar. A teoria é que ele pode ter um núcleo refratário, rico em rochas e metais com alto ponto de fusão, em vez de ser predominantemente de gelo. Ele é menos uma bola de neve suja e mais uma rocha suja e gelada. Segundo, as caudas. Um cometa possui duas caudas principais. A cauda de íons, ou gás, mais reta e geralmente azulada, é composta por gás ionizado pelo Sol e é empurrada diretamente para longe dele pelo vento solar. A cauda de poeira, mais difusa e curva, é composta por partículas de poeira que são empurradas mais lentamente pela pressão da radiação solar. Na imagem, vemos a cauda de íons sendo violentamente açoitada, quase desconectada do cometa. Os analistas acreditam que a imagem capturou o exato momento em que uma pequena ejeção de massa coronal, CME, uma bolha de plasma superaquecido do Sol, atingiu o cometa. Estamos vendo uma tempestade solar atingindo um mundo alienígena em tempo real. Terceiro, o brilho. Mesmo após todo o processamento, o cometa está anormalmente brilhante. Isso sugere que a sua aproximação do Sol desencadeou um outburst, um evento de explosão de atividade. O calor intenso pode ter aberto novas fissuras em sua superfície, expondo bolsões de gelo volátil que sublimaram explosivamente, liberando uma quantidade gigantesca de gás e poeira. Essa nuvem massiva refletiu a luz do Sol, fazendo o cometa brilhar dezenas de vezes mais do que o esperado. Esta imagem e a sobrevivência do cometa não são apenas uma curiosidade. Elas têm implicações profundas que abalam alguns dos pilares da astrofísica. A primeira é sobre a formação de planetas. Nossos modelos de como os sistemas solares se formam são baseados nos ingredientes que temos aqui. Se os cometas de outros sistemas, como o 3I/ATLAS, são fundamentalmente diferentes, mais robustos, com composições distintas, isso significa que a receita para fazer planetas pode variar muito de uma estrela para outra. O 3I/ATLAS é a primeira amostra física que temos da matéria-prima de outro sistema solar. A segunda é a panspermia. Esta é a teoria, muitas vezes considerada ficção científica, de que a vida, ou pelo menos seus blocos de construção químicos,
aminoácidos, etc., pode viajar entre os sistemas estelares a bordo de cometas. A principal crítica a essa teoria sempre foi que a radiação interestelar e o encontro violento com uma nova estrela destruiriam qualquer material orgânico. Mas o 3I/ATLAS provou que um cometa pode sim sobreviver a essa passagem infernal. Sua robustez torna a ideia de ser um veículo para as sementes da vida um pouco mais plausível. E agora, o cometa está se afastando, de volta à escuridão, mas sua missão científica está longe de terminar. O telescópio espacial James Webb já está sendo preparado para interceptar sua luz. Com seus instrumentos infravermelhos, o Webb poderá analisar a composição química da coma e da cauda, procurando por assinaturas de água, carbono e, quem sabe, moléculas orgânicas complexas. Cada fóton capturado a partir de agora é um tesouro, um fragmento de informação sobre um mundo que nunca visitaremos. O mensageiro das estrelas, 3I Atlas, veio, viu e sobreviveu. Ele enfrentou o poder bruto da nossa estrela e emergiu, ferido, mas inteiro, para continuar sua jornada sem fim. E nós, aqui na Terra, através da pura engenhosidade e de uma curiosidade insaciável, conseguimos a nossa própria vitória, uma imagem do impossível. Este registro não é apenas uma fotografia, é um símbolo de que os limites do conhecimento existem para serem empurrados, que o universo sempre guarda surpresas para aqueles que se atrevem a olhar onde ninguém olhou antes. A jornada do 3I Atlas continua na escuridão, mas a luz que ele nos trouxe iluminará a ciência por muitos anos. O que você acha que essa descoberta significa para o nosso lugar no universo? Acredita que a vida pode viajar entre as estrelas? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. E se você ama desvendar os maiores mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a nossa próxima descoberta.